Está acontecendo. O Donald Trump afirmou agora em reunião com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que foi para os Estados Unidos encontrar com o Donald Trump para falar sobre a situação de Gaza, que está no processo de cessar-fogo. Estão discutindo, inclusive, a segunda fase do cessar-fogo. Ele falou que ele vai dominar Gaza, que os Estados Unidos vai fazer a gestão de Gaza. Mas ele, assim como todos os lugares do imperialismo, não se pergunta para quem vive lá. Você entendeu? Assim, vamos lá ver o que o Trump falou. Em vez dos palestinos terem que voltar e reconstruir Gaza, os Estados Unidos vão assumi-la a faixa de Gaza e vamos fazer algo com ela. Vamos tomar conta. Ter aquele pedaço de terra, desenvolvê-lo, criar milhares de empregos, vai ser realmente magnífico. Tá, e aí você deve estar falando, não, mas ele falou, na fala do Donald Trump, ele falou sobre gerar emprego para os palestinos. Vocês não perceberam até agora? A história não ensinou nada para vocês até agora. Eu sou professor de história, eu estou aqui para falar isso para vocês. E desde o começo dessa guerra, desse conflito atual, eu estou falando. Eu falei recente, quando teve o cessar-fogo, que não ia parar por ali. Na verdade, em relação a esse conflito atual, está só começando. Infelizmente, está só começando, que a gente vai ouvir falar muito sobre isso. Por quê? Eu falei que vocês até agora a gente não aprendeu. O imperialismo do século XIX utilizava justificativas. Os estados dominantes, eles sempre utilizam uma justificativa que vai na frente do que é realmente a sua intenção. Qual que era a justificativa do século XIX? A eugenia, a civilização para os povos da Ásia e da África. Próprios Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, a marcha para o oeste, Destino Manifesto, quando eles vão para o oeste conquistar a região do México, Novo México, a Califórnia, qual que era a justificativa deles? Levar Deus para as populações, para os povos originários, para aquela região. Vocês estão vendo isso? Isso faz parte do processo de construção da identidade nacional dos Estados Unidos. E a gente está falando, desde o início aqui no canal, eu falo desde o início sobre o que é o plano do Estado de Israel. A gente está falando vou falar de novo, a gente está falando de sionismo. A cúpula do Estado de Israel atual, Benjamin Netanyahu, junto com a extrema-direita que apoia ele não é da extrema-direita, mas a extrema-direita que apoia os interesses do Netanyahu nessa guerra, os sionistas, assim como Netanyahu é sionista, mas que apoiam essas pretensões de Netanyahu, são contra a criação de um Estado palestino. Eles são contra a criação do Estado palestino para conviver pacificamente com o Estado de Israel. O Netanyahu não falou nada na entrevista aí com o Donald Trump, ele ficou rindo do lado, esboçando sorrisos. E aí o Donald Trump, a gente falou recente aqui, o Donald Trump também, ele procurou o rei da Jordânia, vocês lembram? E ele procurou o presidente do Egito para falar da sua proposta de levar a população da Palestina para essas regiões. E ele foi rechaçado. O rei da Jordânia falou, a Jordânia é dos jordanianos e a Palestina é dos palestinos. E o presidente do Egito falou a mesma coisa. E aí? Para onde que essa população palestina vai? Vai ficar na Palestina. Por que ela vai ficar na Palestina? Porque é lugar deles, de direito. Mas 70% estão sob os escombros. É lugar deles, o direito de reconstruir as suas vidas. E aí, questionado sobre isso, o Donald Trump disse: é um local em escombros. Se pudéssemos encontrar o pedaço certo da terra, ou vários pedaços de terra e construir alguns lugares realmente bons, com bastante dinheiro na região, para os palestinos, aí sim, acho que seria muito melhor do que voltar para Gaza. Vocês entenderam? O que está sendo elaborado não é um plano para salvar os palestinos. Olha os exemplos que eu dei para vocês agora. O que está sendo elaborado
É um plano para destruir a vida dos palestinos mais do que já está destruída. Vocês entenderam? Os Estados Unidos vai lá, o Donald Trump simplesmente ele definiu com o Benjamin, ele avisou o Benjamin Netanyahu, e o Netanyahu adorou, que eles vão fazer o governo de Gaza. Que a gestão de Gaza, da faixa de Gaza ficará a cargo dos Estados Unidos. Assim como boa parte de muito tempo a gestão do Iraque, a gestão do Afeganistão. E aí vocês lembram, num passado muito recente, que passa pelo primeiro mandato do Donald Trump e o início do mandato do Joe Biden, quando os Estados Unidos se retira do Afeganistão, o Donald Trump fazendo uma negociação com o Talibã para o retorno do Talibã. Vocês estão vendo o que o Afeganistão virou hoje? O Afeganistão, o Talibã volta e as mulheres de novo perderam seus direitos. Os Estados Unidos fechou os olhos, não quero saber. Vai lá, extrai tudo que é riqueza e depois vai embora. Essa é uma das características do imperialismo, seja do século XIX, seja do século XX. Não é fazer o bem para o outro, é expropriar, é retirar recurso. Quando ele se retira, se é que ele se retira, ele não quer saber do que aconteceu. É um furacão que passa, vai embora sem olhar para trás. Então é basicamente isso que está acontecendo. E o Donald Trump acabou de afirmar. O Hamas, logicamente, que falou que não vai deixar isso acontecer. Ou seja, o que a gente tem aí pela frente para as próximas semanas, para os próximos meses, para os próximos anos? Conflitos. Ah, mas está no processo de cessar-fogo. Se cessar-fogo, ele é uma corda bamba. Nunca se sabe se ele vai terminar. Nunca se ele vai ser mantido, isso que eu estou falando. Compreenderam? Então tá aí para vocês, infelizmente, mais um vídeo falando de uma coisa muito triste, de desrespeito aos povos. Quando a gente fala aqui sobre sionismo, a gente não está falando de semitismo, a gente está falando de sionismo. Eu sei que tem gente que vem aqui, ó, utiliza argumento bíblico, utiliza argumento... uma péssima interpretação sobre o que a gente está falando, certo? Mas assim, sinto muito, não dá para ser conivente com isso. Não dá para ser conivente com o que está acontecendo na Palestina. Eu falei para vocês desde o início. O plano de Israel não é um plano de salvar o povo palestino. O plano de Israel era pegar aquele território. E olha só o que está acontecendo. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!